vai ficar tudo bem. É isso mesmo. Deus te trouxe nesse vídeo para te dizer que vai ficar tudo bem. Por mais que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, por que Ele permitiu determinadas situações na tua vida. A Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E Jesus vai dizer o quê? Aquele que me ama, me obedece. Ou seja, você está em obediência a Deus, se você verdadeiramente ama a Deus, está tudo cooperando para o seu bem. Porque nós pegamos esse texto e achamos que tudo coopera para o bem de todos, a todo momento. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam em obediência, daqueles que amam a Deus, daqueles que têm um propósito pré-estabelecido por Deus. O Evangelho de Deus, ele não é bagunça. A palavra de Deus não é bagunça. Sabia que nem todos são filhos de Deus? É isso mesmo. Alguns, né? A maioria, sim, são criaturas. Para sermos filhos de Deus, temos que ter Jesus na nossa vida. E isso a Bíblia diz. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo pessoas hoje dando desculpas, né? Falando, não, tá tudo comprando meu bem. Deus sabe o que tá fazendo. Deus está no controle. Não que Deus saia do controle, não que Deus perca o seu poder. Eu quero que você entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você que está assistindo este vídeo, você que ainda não está na posição, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não se converteu, se converta, se arrependa, se volte para Deus o quanto antes, para que Deus venha alinhar a tua vida. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam em obediência, tem um propósito estabelecido de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque o escolhido é aquele que aceita o chamado e se submete àquilo que Deus estabeleceu. Então Deus te trouxe aqui para dizer, se você está em obediência, está tudo cooperando para o teu bem. Deus está alinhando tudo para que o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz em Eclesiastes que assim como nós não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabemos a obra de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, tem coisa que o Senhor não vai nos explicar. Tem coisa que nós não iremos entender. O próprio Jesus fala isso. O que eu faço agora, vocês não entendem. Mas lá na frente entenderão. Ou seja, tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida que nós não vamos entender agora e está tudo bem. A Bíblia diz isso também acerca de Maria, mãe de Jesus. Jesus, quando ela se perde, Jesus com 12 anos de idade, Jesus tinha 12 anos de idade, a Bíblia nos afirma que ela encontra Jesus, Jesus estava no templo, e a Bíblia nos afirma que Jesus falou assim, você não sabia que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Maria não entende muito bem por que Jesus estava falando aquilo, por mais que ela soubesse que ele era o filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ela guardava aquelas coisas no coração dela. Ou seja, tinham coisas grandiosas demais para o entendimento dela. Tem coisas que são grandiosas demais para o nosso entendimento, por mais que a gente esteja em obediência, em submissão à palavra, por mais que a gente esteja debaixo daquilo que Deus quer. A Bíblia diz em Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus está falando aqui em Isaías, o meu pensamento, o meu caminho é mais alto do que o teu. A nossa mente carnal, ela é muito limitada para aquilo que Deus quer fazer. A Bíblia diz também em Romanos, né, que ali Paulo vai falar em Romanos, quando ele vai falar acerca da salvação dos judeus, acerca de sermos enxertados, né, na videira, né, e nós somos enxertados, e para não se vangloriar acerca disso, Paulo vai terminar essa parte desse texto falando assim, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Ou seja, Paulo, ele está fazendo menção dos processos de Deus, dos propósitos pré-estabelecidos por Deus, que muitas vezes o homem não vai entender. Paulo vai fazer menção de um dos textos de Isaías, né, que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, né? A Bíblia nos afirma que Paulo vai fazer essa menção e vai falar assim, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, conforme nós nos aprofundamos em Deus, conforme nós mergulhamos em Deus, nós mergulhamos e temos a mente transformada em Cristo, tem coisas que nós iremos sim entender. A Bíblia diz que Deus não faz nada antes sem revelar aos seus servos, os profetas. E tem coisa que Deus vai revelar até para os profetas, e o profeta ele vai ter que entender que a vontade de Deus é soberana. O profeta vai ter que entender que por mais que Deus fale outra coisa, né, do que aquilo que ele achava que
seria o correto, Deus, ele é soberano. A Bíblia diz em Gênesis que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E ele fala assim, por acaso, como que eu vou ocultar isso do meu servo Abraão? E a Bíblia diz que ele vai lá e comunica para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa assim, e se tiver tanto justo? E se tiver tanto? E essa quantidade? E mesmo assim Deus destrói, porque não havia justo suficiente. Ou seja, ele já era um decreto e Deus estabeleceu um decreto. Então, às vezes Deus vai fazer estabelecer decretos que nós não iremos entender e nós temos que obedecer e nos sujeitar. A fé, meus amados, a fé ela não é racional, por mais que a Bíblia diga que a gente tem que apresentar um culto racional a Deus. A nossa fé é transcendental. A fé, eu estou crendo naquilo que eu não estou vendo. Nós servimos um Deus que é invisível aos nossos olhos carnais, não aos olhos espirituais, mas aos nossos olhos carnais. Ou seja, nós servimos um Deus que o mundo não vai entender. Nós servimos um Deus, a palavra dele, que as pessoas não vão compreender e vão se levantar contra. E se você se moldar no padrão deste mundo, você vai perecer. Porque se o evangelho, a palavra de Deus, o que Deus tem palestrado contigo, está parecendo loucura aos teus olhos, é um sinal de que você está perecendo na fé. Porque Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para obedecer. Você vai ver na Bíblia bem claro Deus dando ordem para Abraão e Abraão obedecendo, sai, e Abraão saindo. Você vai ver na Bíblia bem claro Deus dando ordem para profetas e profetas obedecendo, sem questionamento, e se, como, e de que maneira. Ah, não, Deus, eu acho que não deve ser assim. Então hoje está faltando esse nível de obediência, de entrega para as pessoas. Hoje está faltando pessoas alinhadas verdadeiramente com o propósito. E se você não estiver no propósito, isso não está escrito na Bíblia, mas vou dizer uma coisa, Deus também está fazendo tudo cooperar para o teu bem. Por quê? Ele está amassando, ele está te forjando para te empurrar o propósito que ele estabeleceu para a tua vida. Então, o profeta Jonas também tinha um propósito. E ele foge do propósito, passa por tempestade, é engolido por um grande peixe e no final obedece. Então ali tudo cooperou para que o propósito de Deus fosse cumprido e estabelecido na vida de Jonas. Então Deus manda dizer através deste vídeo, você não precisa entender, você precisa obedecer. Declare nos comentários, vai ficar tudo bem, mas eu preciso obedecer. Vai ficar tudo bem, mas eu preciso me sujeitar a Deus. A Bíblia diz para a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno ele nos exaltará. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, o diabo, vosso adversário, fugirá de vós. As pessoas hoje têm mais medo do inimigo do que de Deus. As pessoas perderam o temor a Deus. E a Bíblia diz ali em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. Você precisa temer a Deus. Você precisa verdadeiramente estar ali em obediência e sujeição à vontade de Deus. Se alinha com o propósito de Deus. Para que você não dá desculpa e falar assim, ah não, Deus sabe o que está fazendo, e sendo que você tomou caminhos errados, você tomou decisões erradas, que é culpar a Deus. Você pecou, você não se arrependeu, você quis ir pelo teu caminho. A Bíblia diz que há caminhos aos olhos dos homens parecem ser bons, mas no final é de morte, né? Ou seja, a Bíblia nos mostrar que tem coisas que carnalmente pra gente vai parecer muito bom, mas o final não vai agradar a Deus. A Bíblia diz em Jeremias, bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual vós desejais. Deus tem um pensamento de paz ao meu teu respeito. Então pede pro Senhor hoje, Senhor, me alinha com a tua mente, me alinha com o teu pensamento. Eu quero que fique tudo bem, Senhor, me alinha com os teus propósitos. Senhor, alinha céu e terra. Pede pro Senhor aí, Senhor, alinha céu e terra, onde você estiver. Fala, Senhor, eu quero me sujeitar à tua vontade, eu quero me sujeitar ao teu querer. Eu não quero andar errante, desobediente, nos meus próprios caminhos, nas minhas imaginações vãs. Eu não quero andar conforme a minha vontade, mas quero andar conforme a vontade do Senhor. Deus quer te alinhar com um propósito para ficar tudo bem. Deus quer te alinhar com um propósito para a vontade dele ser estabelecida. E a vontade dele ser estabelecida não quer dizer a ausência de luta, mas quer dizer a certeza de que ele estará contigo, que ele estará conosco. Deus, ele quer passar contigo nos momentos de maiores fragilidades, mas ele quer que você entenda também que é necessário você se alinhar com a vontade dele. Ore, se humilhe, se arrependa, desça na oraria de Deus, desça na presença dele, reconhecendo a tua pequenez, peça para Deus te examinar. Nós, como seres humanos falhos que nós somos, nós temos dificuldade de assumir erros, dificuldade de nos analisar. E Deus te trouxe nesse vídeo para poder te alinhar com o propósito dele. Deixa eu orar pela tua vida? Ora junto comigo. Glória a Deus. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Pai, o Senhor quer nos alinhar com o teu propósito. O Senhor quer nos alinhar com a tua vontade. Pai, no final vai ficar tudo bem. Por mais que a gente não entenda, por mais, meu Pai, que as coisas pareçam contrárias aos nossos olhos, no final vai ficar tudo bem. Que venhamos, meu Pai, admitir, meu Pai, que a nossa vontade é falha. Que venhamos admitir, meu Pai, que a nossa vontade carnal, momentânea, ela muitas vezes é pecaminosa, é egoísta, mas a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Abra, meu Pai, os nossos olhos espirituais para contemplar a tua vontade. Abra, meu Pai, nossos olhos espirituais para entender aquilo que o Senhor está falando. Nos dê uma mente Cristo, uma mente transformada. Mortifica, Senhor, a nossa carne. Tira, meu Pai, essa carnalidade, meu Pai, e nos vivifica segundo a tua palavra. Assim como o Salmo 119 pede, vivifica, Senhor, segundo a tua palavra. Vivifica no Senhor, segundo os teus testemunhos. Vivifica no Senhor. Nós te imploramos. Pai, nos coloca
coloca de pé, coloca os teus filhos de pé espiritualmente. Nós te pedimos hoje, traga alinhamento entre céu e terra, porque nós sabemos que quando nós estamos alinhados, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. A obediência vai fazer tudo cooperar para o nosso bem, por mais que esteja tudo desajustado aos nossos olhos. Porque a obediência não ausentou os discípulos de passarem por tempestade. A obediência não ausentou Maria de passar por rejeição quando ela aceita uma gravidez tão nova e ainda sem estar casada. A obediência não nos livra das lutas, mas nos faz ter a certeza que estamos agradando a Deus e que Ele está conosco nos momentos mais difíceis. Pai, assim eu oro crendo que vai haver despertamento, alinhamento entre céu e terra em nome de Jesus. Que Deus te alinhe, que Deus faça a vontade dele se cumprir sobre a tua vida. Assim como Jesus nos ensina a orar. A oração que as pessoas usam como reza, né, que é de repetição, mas ele é um modelo que ele nos ensina o quê? Para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Ou seja, que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. Que Deus traga esse alinhamento. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra. Vai ficar tudo bem. Você só precisa se alinhar com a vontade de Deus. Declare nos comentários. Você que chegou até o final deste vídeo. Ficou um pouquinho longo, né? Coloca assim, vai ficar tudo bem. Eu só preciso me alinhar com a vontade de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas, assim como você foi, através dessa palavra. Deus te abençoe. Fique na paz.